Olá, quinto ano, boa tarde. Graças a Deus estamos aqui mais uma vez para a nossa aula de religião, né? Somos gratos a Ele por essa oportunidade. E eu gostaria de começar essa aula de hoje fazendo a correção da atividade da aula anterior, que foi a chegada em Canaã, certo? Então vamos lá. A primeira questão, marque sim ou não. Letra A, Moisés conseguiu chegar à terra prometida? Não, né? Letra B, o povo não desistiu da viagem? Sim, alguns desistiram. Letra C, Moisés morreu antes de chegar à terra prometida? Sim, né? Letra D, Josias assumiu o lugar de Moisés após sua morte? Não. Lá a gente viu na aula que após a morte de Moisés apareceu uma outra pessoa para substituí-lo. Quem foi? Alguém lembra aí? Josué. Foi esse quem substituiu Moisés. Letra E. O povo chegou à terra prometida? Sim, chegaram, né? Deus é fiel para cumprir com suas promessas. Então ali foi uma promessa que Deus fez àquele povo, de levar ele à terra prometida. Não foram todos, porque alguns, como a gente viu lá na aula, desobedeceram, né? E por esse motivo não conseguiram alcançar a terra prometida. Segunda questão. Quem substituiu Moisés após sua morte? Foi Josué. A terceira questão. Qual rio atravessaram para chegar à terra prometida? Foi o rio Jordão. A quarta. O que quer dizer patriarcas? Patriarcas quer dizer chefe de família. Quinta. O que é relacionamento paternal? Já está dizendo, né, gente? Relacionamento de pai. A quinta. O que é a sexta, aliás, escreva o nome dos patriarcas que governaram os hebreus. Quantos patriarcas foram? 4, né? Quem foram eles? Abraão, Isaque, Jacó e Moisés. A sétima. Os patriarcas foram substituídos pelos juízes, que tiveram muito trabalho em governar o povo. Por quê? A resposta é porque os hebreus não estavam cumprindo as regras que Deus determinara e praticavam coisas que não agradavam a Ele. Ok? Vai lá na 38. Tem a questão de número 8 e a 9, né? A oitava e a nona. Primeira, a oitava aí da página 38. Não somos juízes de ninguém. Você concorda com essa frase? Por quê? Essa resposta ela é pessoal, né? Nós não concordamos com a frase, ou seja, eu não concordo com a frase, porque realmente nós não somos juízes de ninguém, nós não podemos julgar ninguém, esse papel é pertencente somente a Deus. A nona, governar um povo é uma tarefa difícil. Se você tivesse que governar uma nação, o que faria pelo povo? Eu li algumas respostas das pessoas que já me enviaram essa atividade e achei muito legal, né? Muitos falam em ajudar, muitos falam melhorar na área de saúde, de educação, de investir em moradia para aqueles que não têm casas. De algumas respostas que eu já li, gostei. Então, essa foi a nossa atividade da aula passada. E hoje nós vamos para o nosso assunto de hoje, né? Ele se encontra na página 39 e a página 40. A aula de hoje tem como título: Qual é o seu reino? É uma pergunta ao mesmo tempo. Qual é o seu reino? Nós vamos ver que a aula de hoje ela vai falar sobre reinos. Reinos, como a gente observou na história, né? Nós tivemos uma aula lá atrás, que é onde eles falavam, que antigamente existia países que eram governados por reis. Como ainda hoje existe, né? São poucos, mas ainda existe. Esse tipo de governo se chama monarquia. E alguns deles que ainda são governados por reis, a Espanha, o Reino Unido, o Japão, por exemplo, eles ainda são governados por reis. Eles ainda têm essa forma de governo que nós vimos que acontecia muitos anos atrás, né?
que eram liderados por reinos, onde tem rei e rainhas, né? Então, qual é o seu reino? Desde pequenos, segundo aí o texto, desde bem pequeninos, ouvimos histórias de reis e rainhas, príncipes e castelos encantados. São os contos de fadas, mas a história da humanidade nos fala de reis e rainhas que existiram. E alguns países, ainda hoje, eles reinam de verdade. A gente hoje tem mais contato com esse assunto, né, em relação a reinados, através de desenhos, através de histórias, de contos, porque nós não temos algo parecido muito perto da gente, mas eles ainda existem, né? Como diz o próprio texto, ainda hoje eles reinam de verdade, ainda tem esse reinado de verdade. São poucos países, como eu já falei, mas ainda existe eles de verdade. O rei é alguém que toma decisões e é tratado como um ser especial. Você já ouviu falar que aqueles que pertencem à família real têm sangue azul? Pois é, isso é uma comparação que coloca a nobreza, isto é, o rei e sua família, em um lugar privilegiado diante dos outros. Essa colocação que ele faz, né, que a família tem sangue azul, quer dizer que ela é diferenciada, né? Aqui no texto ele fala, ele coloca essa posição como que é alguém comparado ou alguém muito acima, né, do que nós imaginamos. São nobres, né, rainhas, reis. Ele coloca essa comparação como um privilégio, como algo exclusivo, que na verdade né? Quando se trata de rei, de rainha, realmente são algo exclusivo. O que é isso, tia? Como que acontece esse processo de rei e rainha? Porque para nós, na nossa, como é que eu posso dizer que a palavra fugiu? Na nossa forma de governo, ela é diferenciada, né? Nós votamos e elegemos os nossos governantes. O prefeito, o presidente, o vereador, enfim. Nessa questão do reinado, não. Eles não têm uma eleição que decide, né? Quem é rei, quem é rainha, enfim. Eles vão só passando de geração para geração. E nessa questão, sempre quem assume o reinado é o filho mais velho. E daí eles vão só continuando, né? Passando de geração para geração. Certo? Mas a realeza é feita de seres humanos, tão imperfeitos como qualquer súdito do reino, e que por isso mesmo no passado cometeram injustiça, decidiram sobre a vida de pessoas como se fossem deuses. Tia, quer dizer então que o rei ou a rainha eles também cometem os erros? Sim, eles também cometem os erros, porque eles também são seres humanos, mas na posição que eles ocupam, naquele momento ali, é eles que decidem o que eles vão fazer. O que eles disserem é o que vai prevalecer. Vocês já ouviram falar naquele ditado que palavra de rei não volta atrás? É justamente isso. Lá é ordem, né? O que eles disserem não pode mudar. Tem que continuar da forma deles. Às vezes está errado, tia? Bem, no meu ponto de vista, no seu pode estar errado. Mas nós não podemos chegar até ele e dizer que está errado, contestar que está errado, que tem que ser consertado. Estando errado ou estando certo, o que vai prevalecer é a palavra do rei, certo? O próximo ponto. Algumas pessoas ainda continuam cometendo injustiças, decisões poucas sábias usando ou não a coroa real. É muito triste saber que os filhos de Deus continuam cometendo os mesmos erros de tantos séculos atrás. Realmente, né, ainda acontece desses erros virem acontecendo, ser cometidos hoje em dia. Mas, como a própria história conta, né, isso já vem desde o início. E quem vai findar tudo isso? Somente com a justiça de Deus, né? Somente Ele vai poder
fazer esse julgamento entre nós. Na página 40, com o povo hebreu não foi diferente. Depois de Samuel, o último dos juízes, veio o tempo dos reis. O primeiro, Saul, escolhido por ele, que era um bravo guerreiro, que depois de um certo tempo esqueceu da sua aliança com Deus. Nós vamos ver nessa página 40, gente, a questão dos reinados na época, né, em que Jesus escolhia. Ou seja, nessa época que as pessoas eram governadas por reis, nós observamos que todo rei que ocupou esse cargo, né, como rei, eles desobedeceram a Deus. Ou seja, as pessoas obedeciam ao rei, mas o rei, ele deveria uma obediência a Deus. E quando eles não obedeciam a Deus, quando eles não seguiam, né, o que Jesus instruía eles a fazer, quando eles não davam ouvido a isso, acontecia algo, eles perdiam o seu reinado. Uma coisa ou outra ia fazer com que eles perdessem seu reinado. E o que a gente observa na história é que todos eles, antes de chegar no reinado, eram pessoas obedientes a Deus. E com o passar do tempo, né, no seu trabalho, eles iam endurecendo o coração. Então eles iam, ganhando o poder e iam esquecendo que quem colocou eles ali foi Deus. Então, na medida que eles desobedeciam a Deus, acontecia alguma coisa. Não acabava o seu reinado. Morriam antes, perdiam seu reinado. Por quê? Porque a primeira coisa que eles faziam era desobedecer a Deus. Endurecia o coração. Faziam coisas erradas, que Deus não aceitava aquele tipo de coisa, certo? Então, o primeiro rei, após Samuel, o primeiro rei foi Saul. Escolhido por ele, era um bravo guerreiro que depois de um certo tempo esqueceu-se da aliança com Deus. E aí começou, né, gente, a desmoronar o reinado de Saul, porque a primeira coisa que ele fez foi perder a aliança dele com Deus. Davi, o seu substituto, um grande rei considerado por todo, o melhor e o mais querido. Ele governava voltado para as leis de Deus, renovando sempre a aliança juntamente com o povo. Quando era ainda muito jovem, Davi lutou contra o gigante Golias, temido pelos soldados audazes, para salvar o seu povo. Davi foi o sucessor de Saul. Ele também fez coisas erradas, afastou-se de Deus e esqueceu a aliança. Mas depois arrependeu-se e voltou a louvar ao Senhor, e com ele todo o povo. Esta é a diferença de um bom e um mau rei. A humanidade e a sabedoria que vem de Deus. Davi era um músico, tocava e dançava para o Senhor. Ele também deixou uma rica literatura, os Salmos, que são 150 ao todo e estão na Bíblia. Seu filho Salomão, conhecido pela sua sabedoria, governou muito bem, até quando substituiu Deus pelo dinheiro. Olha só, Davi, dentre eles, né, dentre os reis da época, Davi, o que a gente observa foi que teve uma história muito linda. Ele errou sim, mas teve uma diferença. Quando Davi cometeu seus erros, né, Davi era muito obediente, Davi era sábio perante Deus e andou cometendo alguns erros como todos aqueles que passaram por ali cometeram. Só que Davi se arrependeu, né? Ele teve essa diferença. Ele se arrependeu do que fez e voltou a ser o Davi de antes, né? A ser o rei Davi de antes. E Deus se compadeceu, né? Por que Deus se compadeceu? Porque ele reconheceu que errou durante o seu reinado. Ele começou a querer se exaltar, querer tirar o coração, né, da presença de Deus e colocar no dinheiro, no poder, que era o que fazia as pessoas perderem a comunhão com Deus. Era o poder nas mãos em relação, vamos dizer, a ganâncias. Perdia a aliança com Deus e queria voltar somente fazer as coisas do jeito que ele achava que era certa.
Quando Davi começou a se desviar dessa forma, ele percebeu que estava indo pelo caminho errado e se arrepende e volta, né? Para andar com aliança com Deus. E quando Davi perde o seu reinado, ou ele passa esse reinado dele, quem foi que assumiu? Seu filho Salomão, né? Conhecido pela sua sabedoria, governou muito bem, até que substituiu Deus pelo dinheiro. E aí foi o momento, né, em que tudo desmoronou. Davi, ele foi muito bem até passar do seu trono. Quando acontece do seu filho Salomão assumir o seu reinado e a substituir o Deus pelo dinheiro, aí sim começou tudo a dar errado. O próximo ponto: o povo dividiu-se em 2 reinos, o de Israel e o de Judá. Divididos e enfraquecidos, 2 reinos foram facilmente dominados por outros povos. Uma parte do povo foi escravizado pelos babilônicos, mas os profetas lutaram para manter viva a fé no Senhor e no seu reino da justiça. Então a gente observa que foi bem até certo tempo, né? Até certo momento. No momento em que o homem começou a colocar Deus em segundo plano, as coisas começaram a dar errada. E a partir dali foi onde a gente viu que os reinos se dividiram. Dali para frente começou-se uma nova história. História essa que nós temos, né, até hoje. São essas várias divisões que a gente vê hoje dentro dessa história, né, em relação aos reinados. Então fica por aqui a nossa aula. Espero que vocês tenham entendido um pouco do que era o reinado. E a atividade vai ficar da página 41 e a 42, ok? Até a 43, que a 10ª questão se encontra na 43.